Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais essa noite com Deus. 365 noites com Deus. Essa é a terceira noite do nosso estudo de noite. O Senhor é o meu pastor. Hoje vamos falar de um salmo maravilhoso que todos vocês conhecem e que todos vocês amam, talvez como eu amo também, que é o Salmos 23. Amém, irmãos? Abre sua Bíblia no Salmo 23, mesmo que, embora que você já sabe de cor, né? O Salmo 23, abre sua Bíblia porque vamos estudar um pouco sobre esse salmo e aprender um pouco mais com Deus em uma dessas noites de 365 noites com Deus. Irmãos, ao longo da Bíblia, Deus se apresenta de muitas maneiras ao seu povo, a todos nós. Primeiro, ele se apresenta como Pai, ele se apresenta também como Rei, como Juiz, como Libertador, como Rocha, como Refúgio e como Fortaleza. Mas, no entanto, uma das imagens mais belas e profundas é o de um pastor. Irmãos, um pastor que conhece cada uma das suas ovelhas, caminha à frente delas, protege, alimenta, cura as feridas e jamais abandona aquelas que lhe pertencem. Amém, irmãos? O Salmos 23 não é apenas um poema de conforto para momentos difíceis, também não é um amuleto, né? Muita gente abrindo, deixando aberto no Salmo 23, sem estudar, sem aprender, sem ler, aguardando, né, que isso sirva de sorte ou uma sorte de proteção. Pessoal, o Salmos 23 não é apenas um poema, não é apenas um amuleto, ele é uma poderosa declaração de confiança absoluta no nosso Deus grandão. O rei Davi não escreveu essas palavras quando vivia dias tranquilos. Ele conheceu a perseguição, ele enfrentou gigantes e ele fugiu de inimigos. Também, esse mesmo rei, ele foi traído, ele chorou por perdas e atravessou vales escuros. Mesmo assim, o rei Davi afirma com convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 23:1. Declara no comentário essa passagem. Essa certeza, gente, não estava baseada nas circunstâncias que o rei Davi estava passando, mas ela estava baseada no caráter de Deus. Desde o início das Escrituras, o Senhor demonstra o seu cuidado pastoral. Quando o pecado entrou no mundo e Adão e Eva perceberam sua nudez, foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor quem os procurou. Leia Gênesis 3, de 8 a 9 e medita. Irmãos, quando Israel caminhou pelo deserto durante 40 anos, foi Deus quem o sustentou diariamente com o maná, a água da rocha e a coluna de nuvem de fogo. Irmãos, Êxodo 13, 21, 22. Lê essa palavra e medite nela. Em Deuteronômio 8, de 2 a 4, também. Irmãos, o Deus que guiou seu povo no passado, ele continua guiando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Pessoal, no Novo Testamento, essa figura alcança sua plenitude em Jesus. Ele declarou: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Enquanto os pastores humanos podem falhar, gente, Cristo jamais abandona o seu rebanho. Ele conhece cada ovelha pelo nome. Ele chama para perto de si. Ele protege do lobo mau. Ele procura a que se perdeu e conduz todas aquelas que confiam plenamente nele até a eternidade, até a vida eterna. Gente, aleluia. Ele deixou as 99
só para me buscar. Nesta noite, não estudaremos apenas um salmo conhecido. Permitiremos que a própria palavra explique o significado de cada afirmação de Davi, descobrindo como o Senhor continua sendo hoje o pastor fiel que conduz, restaura, protege e sustenta os seus filhos em qualquer circunstância da vida. Amém, pessoal? Deixa um amém aí. Pessoal, primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês é que o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele é também o seu. Uma declaração de pertencimento. Irmãos, Ele é o meu. Ele é o meu pastor. Irmãos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Olha só, Davi não começa falando das bênçãos no descanso ou na proteção, ou da proteção. E antes de tudo, ele declara quem governa a sua vida. Ele não diz, o Senhor é um pastor. Também não diz, o Senhor é o pastor de Israel, pastor da Celeste. Ele afirma, o Senhor é o meu pastor. Pessoal, essa pequena palavra, meu, revela intimidade, relacionamento, confiança e independência. Na Bíblia, Deus sempre desejou ter um relacionamento pessoal com seu povo. E quando chamou Abraão, ele chamou um homem pelo nome. Leia Gênesis 12:1-3. Quando chamou Moisés, ele falou do meio dessa gente. Moisés, Moisés. Êxodo 3:4. E quando chamou Samuel, ele repetiu o seu nome durante a noite. Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:10. Pessoal, quando Jesus me chamou, ele chamou pelo meu nome. Celeste, venha comigo. Quando Jesus chamou Zaqueu, olha só, ele disse, Zaqueu, desce depressa. Leia Lucas 19:5. Eu acho a história de Zaqueu maravilhosa. Eu tive o privilégio de conhecer a árvore do Zaqueu quando eu fui para Israel em 2022. Que maravilha! Irmãos, olha só. Depois da ressurreição, Maria Madalena só reconheceu Jesus quando ele pronunciou o seu próprio nome. Maria, João 20:16. Isso nos ensina que Deus não conhece apenas multidões. Ele conhece pessoas. O Senhor conhece cada lágrima, cada coração silenciosa, cada luta escondida e cada necessidade de coração. Irmãos, Jesus confirma essa verdade ao dizer, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10:14. E acrescenta, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu os conheço e elas me seguem. João 10:27. Observa uma coisa, que, olha, na Bíblia, a ovelha nunca conduz o pastor, é o pastor que conduz a ovelha. Nós vivemos numa geração que deseja seguir a Deus apenas quando o caminho agrada aos seus próprios desejos. Porém, gente, o discipulado verdadeiro exige confiança. E muitas vezes Deus conduz por caminhos que não compreendemos no momento, mas que fazem parte do seu propósito. Isaías declara, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor, Isaías 55:8. Irmãos, quando a ovelha permanece perto do pastor, ela encontra direção, alimento e proteção. E quando se afasta, torna-se vulnerável. Foi exatamente isso que Isaías descreveu ao falar da condição espiritual da humanidade. Irmãos, todos nós andávamos, melhor falando, desgarados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías 53:6.
Mas o mesmo capítulo anuncia que Cristo veio buscar as ovelhas perdidas. Por isso Jesus declarou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10. Pessoal, o primeiro ensino do Salmos 23 é este. Antes de desejar as bênçãos do pastor, nós precisamos pertencer ao pastor. Pegou a chave? Enquanto o mundo procura segurança nas riquezas, nas pessoas ou nas próprias capacidades, o verdadeiro descanso nasce quando podemos dizer, com a mesma convicção de Davi, o Senhor é o meu pastor. Declara no comentário. Irmãos, essa é a base de toda a vida cristã. Sem pastor, as ovelhas se perdem. Com o bom pastor, encontramos direção, proteção, sustento e esperança, mesmo quando atravessamos os vales mais difíceis da vida. Irmãos, segundo ponto, nada me faltará. A suficiência do cuidado de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta é uma das promessas mais conhecidas da Bíblia, gente, mas também uma das mais mal compreendidas. Presta atenção. Davi não está dizendo que o servo de Deus nunca enfrenta dificuldades, nem que viverá cercado de riquezas materiais. Irmãos, a própria vida de Davi prova isso. Ele conheceu a fome, viveu escondido em cavernas, fugiu de Saul, enfrentou guerras. Ele também chorou perdas e ele passou por profundas aflições. Mas ainda assim, ele declarou, nada me faltará. Aleluia. E você? Pode declarar? Irmãos, como isso é possível, né? Essa é a pergunta. Porque Davi, ele aprendeu que a presença de Deus vale mais do que qualquer bem material. O apóstolo Paulo confirma essa verdade ao escrever: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. Irmãos, observe que Paulo não fala de necessidades, não de todos os desejos do coração. Irmãos, o próprio Senhor Jesus ensinou essa prioridade quando ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mateus 6:25-32. E ele concluiu: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Amém? Pegou a chave? Irmãos, a ordem é clara: primeiro Deus, depois o restante. Tá pegando? Ao longo da Bíblia, gente, nós vemos inúmeras provas desse cuidado. Quando Israel caminhou pelo deserto, Deus enviou maná diariamente. O povo não podia acumular para o dia seguinte, porque Deus, ele queria ensiná-los a depender dele todos os dias. Irmãos, um exemplo. Tem coisas em casa que eu faço para os meus filhos, mas tem coisas que eu não faço. Não por mal. Pelo contrário, eu amo meus filhos tanto. Mas tem coisas que eu falo não, porque é para o bem deles. Irmãos, Moisés relembra esse cuidado dizendo: as tuas vestes não envelheceram sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deuteronômio 8:4. Irmãos, que Deus extraordinário, né? Eu chamo ele de Deus grandão, porque ele é grandão demais. Irmãos, durante 40 anos no deserto, o Senhor sustentou todo aquele povo murmurador de maneiras que a lógica humana não conseguia explicar, e nem consegue até hoje. Irmãos, o profeta Elias também experimentou essa provisão em tempo de seca, lembra?
Deus enviou corvos para alimentá-lo junto ao ribeiro de Querite. Eu fico imaginando aqueles corvos chegando com pão e carne até Elias. Irmãos, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, perdão, como também pão e carne ao anoitecer. Ele tinha café e ele tinha almoço e ele tinha jantar, gente. 1 Reis 17:6. Medita nessa palavra. Irmãos, mais tarde, quando o ribeiro secou, Deus já havia preparado uma viúva em Sarepta para continuar sustentando seu povo, seu servo. Olha, lembra da viúva que tinha só um pouco de farinha e um pouco de azeite? Irmãos, Davi declara: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37:25. Essa não é uma promessa de ausência de provas, mas de fidelidade constante do nosso Deus. Irmãos, existem momentos em que pensamos que nos falta força, paz, esperança, direção, entre tanto, gente. Quando olhamos para trás, nós entendemos que o Senhor nunca deixou de cuidar de nós. Talvez Ele não tenha respondido de maneira que esperávamos, mas sempre respondeu de maneira que era melhor, segundo a sua perfeita vontade. Tá pegando a chave? Irmãos, por isso que dizer nada me faltará é declarar que enquanto o Senhor for o nosso pastor, nunca nos faltará aquilo que é essencial para cumprirmos o propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? Irmãos, a provisão de Deus não é medida pelo tamanho da nossa conta bancária, sabia? Mas pela grandeza da sua fidelidade. Irmãos, quem tem o bom pastor tem a presença, tem o cuidado, tem a direção e tem a graça necessária para cada novo dia. Amém? Terceiro ponto, ele me fez repousar em pastos verdejantes, o descanso que somente Deus pode oferecer. Ele me fez repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Salmos 23:2. Depois de afirmar que nada lhe faltará, Davi apresenta uma das imagens mais belas do cuidado de Deus. O pastor conduz suas ovelhas a um lugar onde há alimento abundante, água limpa e segurança. Gente, as ovelhas não escolhem um caminho, elas seguem um bom pastor, porque sabem que ele conhece o lugar certo. Na vida espiritual também acontece a mesma coisa. Muitas vezes procuramos descanso nas circunstâncias. Pensamos que descansaremos quando os problemas terminarem, quando as contas forem pagas, quando a enfermidade passar ou quando todas as portas se abrirem. Mas a Bíblia ensina que o verdadeiro descanso não nasce da ausência de lutas, nasce da presença de Deus. Foi isso que o Senhor prometeu a Moisés. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. Observa que Deus não prometeu primeiro um caminho sem dificuldades. Ele prometeu a sua presença, e onde a presença do Senhor governa, há descanso para a alma. Jesus reafirma: irmãos, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:28-29. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Jesus não disse venham a uma religião, ele disse vinde a mim, vinde a mim. O descanso cristão não é um ritual, mas é em Cristo. Gente, não está em ritual o nosso descanso, está em Cristo Jesus. Irmãos,
O autor de Hebreus, ele amplia esse hino ao afirmar assim, pois resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Esse descanso começa agora, quando confiamos no Senhor, e alcançará sua plenitude na eternidade. Os pastos verdejantes agora. Irmãos, na Bíblia os pastores representam um alimento que fortalece a vida espiritual. Jeremias declarou: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram para mim alegria e regozijo do coração. Jeremias 15:16. Estou aqui trazendo para vocês palavra para que vocês possam comer. Comem essa palavra, comem a Bíblia, gente. Jesus também afirmou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Assim como uma ovelha enfraquece sem alimento, um cristão enfraquece quando deixa de se alimentar da palavra de Deus. Sabia? É por isso que muitos vivem espiritualmente cansados, procuram força em muitos lugares, mas negligenciam aquilo que realmente alimenta a alma: a comunhão com Deus, a oração e as escrituras. Irmãos, e agora falamos das águas de descanso. Além dos pastos, o pastor conduz às águas tranquilas. Na palavra de Deus, a água frequentemente simboliza a ação vivificadora do Espírito Santo. Jesus mesmo declarou: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. E o evangelista, ele explica: isto ele disse com respeito ao Espírito. João 7:39. Irmãos, somente o Espírito Santo pode trazer paz ao coração inquieto, consolar o aflito, fortalecer o fraco e renovar aquele que perdeu as forças durante a caminhada. Isaías registra uma promessa maravilhosa, tome nota: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Oh, glória! Que maravilhoso esse versículo, gente. O bom pastor conhece o momento de fazer caminhar, mas também sabe a hora de fazer repousar. Pegou a chave? Há períodos em que Deus nos chama para grandes batalhas. E eu estou vivendo essas grandes batalhas. Já estou quase saindo, gente, para a glória dele. E tem outros que ele nos chama para permanecer em sua presença, restaurando as forças da alma. Pegou? Descansar em Deus não significa abandonar a responsabilidade. Significa confiar que enquanto obedecemos, permanecemos perto do pastor. Ele continua conduzindo nossos passos, sustentando sobre a nossa vida e também preparando tudo aquilo de que realmente nós precisamos. Essa é a paz que o mundo não consegue oferecer, porque ela não depende da circunstância, mas da presença constante com Deus e do bom pastor. Amém, gente? Quarto ponto: refrigera minha alma, o Deus que restaura o interior do homem. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. 23:3. Depois de falar de descanso do corpo e da provisão para as necessidades da vida, Davi dirige o olhar para algo ainda maior, ainda mais profundo: a alma. Gente, a Bíblia ensina que o ser humano pode aparentar estar bem por fora e ao mesmo tempo estar profundamente ferido por dentro. Pessoas que sorem diante de todos, mas carregam uma alma cansada. Por anos eu vivi essa vida, por anos, mais de 20 anos. Irmãos, tem pessoas que possuem bens, sucesso, reconhecimento, mas vivem sem paz. Existem ainda aqueles que continuam servindo ao Senhor,
porém no íntimo lutam contra o medo, a culpa, a tristeza e o desânimo. Davi conhecia essa realidade. Em muitos momentos da sua vida, ele chorou diante de Deus. Ele derramou o coração em oração e ele experimentou a restauração que somente o Senhor pode conceder. Amém? Tá pegando até aqui? Já estamos quase terminando. Olha só, Davi declara: refrigera minha alma. Irmãos, o verbo usado aqui transmite a ideia de restaurar, renovar, trazer a volta ao estado original. É a ação de Deus sobre um coração cansado, abatido ou quebrantado. Essa verdade aparece em toda a Escritura. O salmista afirma: bendize a minha alma ao Senhor, e é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, 2:5 medita. Observa-se essa ordem. Deus começa tratando o interior. A restauração espiritual vem antes da restauração exterior. Pegou a chave. Isaías também anuncia essa obra do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Irmãos, séculos depois, Jesus lê esse texto na sinagoga de Nazaré e declara que essa profecia estava se cumprindo nele. Lucas 4, de 18 a 21. Cristo veio restaurar aquilo que o pecado destruiu. E Deus conhece as feridas que ninguém vê. Irmãos, o Senhor conhece cada uma delas. Davi escreveu: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os espíritos oprimidos. Salmos 34, 18. Irmãos, o bom pastor restaura para conduzir, para continuar conduzindo. Depois de restaurar a alma, Davi acrescenta: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor não restaura apenas para aliviar a dor. Ele restaura para que continuemos caminhando em santidade. O bom pastor não deixa a ovelha caída, ele a levanta. Ele não abandona a ovelha ferida, ele a trata. Ele não rejeita a ovelha cansada, ele a fortalece. Foi exatamente isso que Jesus fez com Pedro e foi exatamente isso que Jesus fez comigo. Amém? Irmãos, depois de negação, Pedro poderia imaginar que sua história havia terminado. Mas o Senhor ressuscitado o encontrou. Restaurou seu coração e lhe confiou novamente o cuidado das ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, João 21:17. Que lição maravilhosa! A graça de Deus não apenas perdoa, ela restaura, ela devolve o propósito. Irmãos, da mesma forma, quando permitimos que o Senhor trate nossa alma, Ele nos conduz novamente pelas veredas da justiça. Assim age o bom pastor. Primeiro cura o coração, depois fortalece os passos, para que seus filhos continuem andando no caminho da verdade e da vida. Amém? Quinto passo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a presença de Deus nas maiores provações. É isso que significa. Irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consola. Este é o centro do Salmo 23. Observa, Davi não escreve: se eu passar pelo vale, ele diz: ainda que eu ande pelo vale. Isso nos ensina que o vale faz parte da caminhada cristã. Irmãos, a Bíblia nunca promete uma vida sem tribulação. Pelo contrário, ela prepara todos nós
para permanecer firme em meio às dificuldades. Jesus declarou claramente: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O Senhor não esconde a existência das lutas, Ele promete sua presença durante elas. O vale não é o destino. É importante observar uma palavra: ande pelo vale. Davi não diz que mora no vale, ele não constrói uma casa no vale, ele não permanece no vale e ele passa pelo vale. Essa é uma grande esperança para todos nós. Toda aprovação tem um tempo determinado por Deus. O Senhor disse por meio do profeta Isaías, amém? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Isaías 43:2. Irmãos, a presença vale mais do que a ausência de luta. No início do Salmo, Davi falava sobre Deus. Ele me fez repousar, ele me guia, mas ao chegar ao vale muda a forma de falar. Agora ele declara: porque tu estás comigo. Nos momentos de maior sofrimento, Deus deixa de ser apenas um assunto sobre o qual falamos e torna-se aquele com quem caminhamos. Eu estou falando por experiência. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abide-nego. Quando foram lançados na fornalha, Nabucodonosor esperava encontrar 3 homens, mas declarou: vejo 4 homens soltos. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Daniel 3:25, leia. O fogo não desapareceu. A presença de Deus entrou no fogo. Foi assim também com Paulo. Preso, açoitado e acorrentado, ele escreveu: o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. 2 Timóteo 4:17. Que conforto maravilhoso! A maior promessa da Bíblia não é uma vida sem problemas. A maior promessa é: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. Essa é a maior promessa. A vara é o cajado. Davi continua: tua vara e teu cajado me consola. A vara era usada pelo pastor para defender o rebanho dos predadores. Irmãos, o cajado, com sua extremidade curva, servia para resgatar as ovelhas quando elas se afastavam. Caia em um buraco, por exemplo, ou precisava ser trazida de volta ao caminho. Esses 2 instrumentos revelam 2 aspectos de caráter de Deus. A vara fala da sua proteção, o cajado fala da sua direção e da sua correção. Por isso o escritor de Hebreus afirma: porque o Senhor corrige quem ama e disciplina todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. A disciplina do Senhor nunca é sinal de rejeição. Pegou a chave? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ou adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23:5. Deus concede aos que permanecem fiéis. Depois do vale, Davi não encontrava derrota. Ele encontrava uma mesa. Isso revela um princípio espiritual extraordinário. Deus não termina a história dos seus filhos no vale. Aquele que conduz pelo deserto é o mesmo que conduz ao banquete. Aquele que permite a prova é o mesmo que prepara a vitória. Irmãos, preparas uma mesa longe dos meus inimigos? Não é isso que Davi diz. Ele diz: na presença dos meus inimigos. Então não tenha medo dos inimigos, não fuja dos inimigos. Deus não precisa retirar os inimigos para demonstrar seu poder. Ele pode manifestar sua fidelidade diante daqueles que duvidaram, perseguiram ou desprezaram seus servos. Amém, irmãos? E para terminar, estamos quase. José declarou claramente a mão de Deus quando declarou: e vós, na verdade, intentastes o mal contra mim,
Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Irmãos, tem pessoas que atentaram mal contra a minha vida, eu celeste, mas Deus transformou em bem. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. Irmãos, a mesa que Deus prepara nunca depende da aprovação das pessoas, ela depende apenas da fidelidade do Senhor. Unges a minha cabeça com óleo. Na Bíblia, o óleo representa separação, consagração, presença do Espírito Santo e capacitação para cumprir o propósito de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Leia 1 Samuel 16:13. O óleo não transformou imediatamente as circunstâncias de Davi. Depois da unção, ele ainda enfrentou Golias. Gente, ele enfrentou Golias depois da unção. Ele foi perseguido por Saul. Ele viveu em cavernas e passou por inúmeras dificuldades. Pessoal, isso nos ensina que a unção de Deus não elimina as provas. Ela nos fortalece para vencê-las. Se alguém disse que a unção elimina a prova, está mentindo. No Novo Testamento, João escreve aos cristãos: e vós possuís unção que vem do Santo. 1 João 2:20. Todo aquele que pertence a Cristo Jesus recebeu o Espírito Santo como selo da promessa. Efésios 1:13-14. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Essa é a linguagem da abundância da graça de Deus. O Senhor não é limitado em seus recursos. Paulo escreve: e Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. 2 Coríntios 9:8. E Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. Essa abundância não se resume aos bens materiais. Ela inclui paz em meio às tempestades, esperança em tempos difíceis, alegria mesmo durante o sofrimento, e também força quando nossas forças acabam, e comunhão profunda com Deus. O cálice transborda é o coração cheio da presença do Senhor. É a vida daquele que aprendeu que a maior riqueza não está naquilo que possui, mas em quem possui. Amém? Pegou a chave? E a última: bondade e misericórdia certamente me seguirão. A fidelidade de Deus que acompanha os seus filhos até o fim. Que maravilhoso! Gente, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deve encerrar este salmo olhando para o futuro com uma convicção inabalável. Ele não diz: talvez a bondade e a misericórdia me acompanhem. Ele não diz também: espero que me acompanhe. Ele afirma: certamente. Escreve no comentário: certamente me seguirão. Essa certeza não nasce da confiança em nós mesmos, gente, mas na fidelidade do nosso Deus. Irmãos, a bondade de Deus revela seu caráter generoso. Tudo que ele faz é perfeito. Tiago escreve: toda boa dádiva e bom, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra da mudança. Tiago 1:17. Já a misericórdia fala do amor de Deus por aqueles que não merecem. Irmãos, Jeremias declarou em meio às ruínas de Jerusalém: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Que verdade extraordinária! A misericórdia de Deus não terminou ontem. Amém? Ele se renova a cada amanhecer. E por isso, mesmo depois
do pecar gravemente, Davi encontrou perdão quando se arrependeu sinceramente diante do Senhor. Salmos 51. A misericórdia de Deus foi maior do que a sua queda. Deus permanece fiel. Nós mudamos, nossos sentimentos mudam, as circunstâncias mudam, mas Deus permanece o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 3:8. Nossa esperança não está na estabilidade da vida, mas na constância do caráter de Deus. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar a si. Irmãos, isso não é um incentivo à desobediência, mas um consolo para aqueles que, arrependidos, continuam caminhando com o Senhor. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O bom pastor conduz suas ovelhas até a eternidade. E Jesus fez essa promessa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu os conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Que promessa! O destino final das ovelhas de Cristo não é o vale, não é a dor, não é a morte, é a presença eterna de Deus. Amém, irmãos? Meditem em Apocalipse 7, de 16 a 17. Irmãos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmos 23 não foi escrito apenas para ser lido em momentos de dor ou em cerimônias fúnebres. Ele foi dado por Deus para orientar a nossa caminhada diária. Cada versículo nos ensina uma verdade que deve transformar a maneira como vivemos, enfrentamos as dificuldades e nos relacionamos com o Senhor. Amém, irmãos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A marca de uma ovelha de Cristo não é apenas conhecer a voz do pastor, mas é segui-lo diariamente. Irmãos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Aleluia! Glórias a Deus, que tremenda essa lição. Eu poderia ficar aqui até o amanhecer falar desses Salmos 23. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por cada palavra, por cada ensinamento, por essa oração tremenda do Salmos 23. Senhor, nesta noite eu coloco diante da Tua presença com um coração rendido aos Teus pés, coberto com Teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, toda a minha família e parentela, meus filhos, meus netos, meus pais, meus irmãos, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, tudo que me pertence a Ele, está debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos lembra que Tu és o nosso pastor e que jamais abandonas aquele que pertence o Teu rebanho. Senhor, muitas vezes caminhamos preocupados, cansados, sobrecarregados, tentamos resolver tudo com a nossa própria força e esquecemos que Tu nos convidas a descansar em Ti. Hoje queremos simplesmente entregar diante do Teu altar todo medo, toda ansiedade, toda aflição, toda enfermidade, todo familiar, Pai, toda luta, cada família, toda preocupação financeira e todo o peso que tem roubado a nossa paz. Conforme está escrito em 1 Pedro 5:7, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu cuidas de nós. Se houver alguma ovelha cansada, restaura. Se houver alguém ferido pela circunstância da vida, cura essa ferida. E se houver alguém desanimado na fé, renova suas forças. Pai querido, também se houver alguém que se afastou do caminho, traz essa pessoa de volta com Teu cajado de amor, Pai. Cumpre em nós as promessas da Tua palavra. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome.
Senhor Jesus, Tu és o bom pastor que deu a própria vida pelas ovelhas. Ensina-nos a ouvir a Tua voz acima das vozes deste mundo. Dai-nos discernimento para seguir os Teus caminhos, coragem para obedecer a Tua vontade, humildade para depender completamente de Ti. E se estivermos atravessando algum vale, Pai, ajuda-nos a lembrar que o vale não é o nosso destino. Tu estás conosco, Tua vara nos protege, o Teu cajado nos conduz, a Tua presença nos fortalece. Que esta noite seja uma noite de descanso verdadeiro, que toda insônia causada pela preocupação seja substituída pela paz que excede todo entendimento, toda angústia dê lugar à confiança, toda tristeza seja visitada pela consolação do Espírito Santo. Guarda a nossa casa, nossa família, guarda nossos filhos e netos, pais, irmãos e todos aqueles que amamos, amigos, todos, Senhor. Protege os enfermos, fortalece os que estão nos hospitais e consola os enlutados, sustenta os missionários, fortalece a Tua igreja e continua derramando misericórdia sobre aqueles que ainda não Te conhecem. Oramos também pela paz em Israel, paz em Jerusalém, paz das nações, paz no mundo, que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanhe não apenas nesta noite, mas todos os dias da nossa vida, nós e a nossa casa. E quando esta caminhada nesta terra chegar ao fim, que possamos ouvir a Tua voz dizendo: vinde benditos de meu Pai. Até esse dia, ajuda-nos a permanecer fiéis, firmes e perseverantes, em nome de Jesus. Amém, irmão? Desafio para você hoje: antes de dormir, leia novamente o Salmos 23 em voz alta. Em seguida, faça uma lista de todas as preocupações que têm ocupado o seu coração. Depois de terminar, apresente cada uma delas em oração ao Senhor e declara com fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Durma confiando que o Deus que vela por Israel também vela pela sua vida e pela sua casa. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A noite pode ser longa, os desafios podem parecer maiores do que as suas forças. Talvez você ainda não tenha recebido todas as respostas pelas quais você está orando. Mas nunca esqueça desta verdade: o bom pastor nunca perde uma única ovelha que permanece em suas mãos. Ele conhece o caminho quando você não consegue enxergar. Ele o sustenta quando suas forças acabam. E Ele consola quando ninguém mais compreende. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com a sua vida nesta noite para sempre, e também com a minha vida e toda a minha família. Boa noite, descanse nos braços do bom pastor. O pastor de Israel não dorme, não cochila e continua cuidando de você. Compartilhe esse vídeo, ouça de novo. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas era necessário todas essas explicações dessa oração tremenda, maravilhosa, extraordinária. Então, declare essa oração na sua vida todos os dias. Amém? Compartilhe, deixe a sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Durma com Deus.